O gol pelo mundo. Um alô para você que acompanha tudo sobre futebol em ogol.com.br, agora também em podcast. O Ogol pelo Mundo, o primeiro podcast de Ogol, vai tratar com você o futebol internacional ao longo dos últimos dias, ao longo do final de semana. Eu me chamo Carlos Ramos e vou comandar a roda que vai ter a presença do Caio Fiuza, do Paulo e do Rian Gomes. O primeiro quadro do programa é o que rola por aí. O que rola por aí? No que rola por aí, a gente vai falar sobre equipes que jogaram no final de semana ao longo dos últimos dias e que se destacaram. Como a gente teve a data FIFA nos últimos dias, né? Não tivemos jogos de clubes nos principais campeonatos do mundo, a gente vai falar de seleções. E o primeiro a trazer o destaque é o Caio Fiuza. Caio, qual é o seu destaque? Olá, Carlos, Paulo e Rian. Bom, meu destaque inicial, né, é para a seleção venezuelana, seleção que vem num trabalho de reformulação com o Rafael Dudamel, ex-goleiro, à frente aí do comando técnico, e tem tido alguns bons resultados, né? Nessa data FIFA foram 2 amistosos, o primeiro no dia 14 de outubro contra a seleção de Trinidad e Tobago, e a seleção venezuelana venceu por 2-0, e o segundo amistoso nessa terça-feira contra o Japão, e a seleção venezuelana venceu por 4-1. No ano, né, já são alguns bons resultados da seleção, uma seleção que a gente se acostumou a chamar de saco de pancadas. Tem uma vitória lá em março contra a Argentina por 3-1. Depois também fez uma campanha até razoável na Copa América, empatou em 0-0 com o Peru, empatou em 0-0 com o Brasil, venceu a Bolívia e nas quartas de final acabou caindo para a Argentina que era a favorita no jogo, mas não foi uma vitória tão fácil da Argentina, foi 2-0. A gente comparar o nível técnico de Argentina e Venezuela é até um resultado considerado bom, e eu até peguei aqui os números, né, do desempenho da Venezuela na Copa América. Até 2004, era comum, entre 1975 e 2004, era comum a Venezuela ficar na primeira fase. Mas a partir de 2007, quando ela foi sede, inclusive, da Copa América, a Venezuela já passa, né, da primeira fase. 2007 foi quartas de final, 2011 quarta colocada, 2015 aí sim voltou a ficar na primeira fase, mas as últimas 2 edições a seleção venezuelana chegou na fase de mata-mata caindo nas quartas de final. E um detalhe interessante desse jogo contra o Japão foi que a Venezuela fez a final do Mundial Sub-20 em 2017 contra a Inglaterra. A Inglaterra saiu vitoriosa, né, foi campeã do Mundial Sub-20. Tinha nomes que hoje em dia já estão tendo destaque, né, no campeonato inglês, como o Tomori, que está o zagueiro do Chelsea, o Calvert-Lewin, atacante do Everton, que inclusive fez o gol da partida, foi 1-0 para a Inglaterra. Mas aquele time da Venezuela que entrou em campo, 3 jogadores titulares naquela partida, na final, já são titulares também na equipe principal, que é o goleiro Farinhas, que é um muito bom goleiro, o zagueiro Hernandes e o volante Herrera. Além disso, tem também o Salomão Rondon, que é talvez o maior nome, né, dessa geração venezuelana. Tem o Tomás Rincon, que é um volante que joga na Itália. E o Jefferson Soteldo, que vem fazendo boas apresentações no Santos. Talvez aí o nome de maior destaque da equipe santista. E no banco também tem o Otero, que o torcedor do Atlético Mineiro conhece bastante. Então, assim, são nomes de um bom nível. A Venezuela pode sim sonhar em brigar mais acima na tabela das eliminatórias sul-americanas. Acredito que já deixou esse status de saco de pancada e de última colocada para trás. Acredito que hoje fica com a Bolívia e pode sim complicar as seleções de não tanto como Brasil e Argentina, mas talvez ali um Paraguai, uma Colômbia. A Venezuela pode criar problema para essas seleções. É verdade. Eu tive correndo na Copa América, a gente viu alguns jogos da Venezuela e os destaques, alguns destaques, né, também jogam no Brasil. O Soteldo é um jogador realmente muito interessante, que vem fazendo um campeonato brasileiro muito bom pelo Santos. A Venezuela que aí, nos últimos anos, vem se mostrando uma força emergente aí do futebol sul-americano. Saindo um pouco da América do Sul agora, para falar de um campeonato que aconteceu na América do Sul, só que vamos falar de uma seleção da Europa, eu vou chamar o Paulo Mangerotti para o papo aqui,
para falar um pouco do Campeonato Mundial Sub-17 e para falar sobre a seleção francesa, que é o seu destaque de agora, né, Paulo? Isso mesmo, Carlos. Olá, Caio. Olá, Rian, nosso amigo ouvinte. Vamos falar um pouco da França Sub-17, né? O Brasil foi campeão no último domingo, mas para chegar até a final teve um desafio muito grande para passar da França. E da França, eu acho que a gente pode tirar aí 3 nomes que nós podemos guardar aí para o futuro. Vou pedir a ajuda de vocês aqui, me corrijam se eu estou errado, que os nomes não são lá tão fáceis assim, mas vamos lá. Adil Aouchiche, jogador do Paris Saint-Germain. Jogador do Paris Saint-Germain, ele foi o líder de assistências no Mundial Sub-17, ele deu 7 assistências ao longo do campeonato, ele pertence ao Paris Saint-Germain e já jogou, inclusive, pelo elenco principal. Além do Adil Aouchiche, companheiro de clube dele, Arnaud Moinga, fez um dos gols da partida contra o Brasil, ele foi vice-artilheiro do Mundial Sub-17, junto de Nathanael Mbuku, jogador do Stade Reims, que também já atuou como profissional na Liga Francesa. São 3 jovens jogadores, a França que vem trazendo boas gerações, né? A geração que foi campeã mundial, inclusive, com vários jovens jogadores, e eu acho que a gente pode esperar da França uma renovação constante desses talentos. Não é uma seleção que veio para parar. A França, depois que ela foi campeã mundial em 98, ela sofreu um limbo mesmo, tendo grandes nomes como Henry, Zidane, ela não fez boas campanhas, como foi o exemplo em 2002, eliminado por Senegal ainda na fase de grupos, mas agora parece que a França veio para ficar e podem ser bons nomes para o futuro aí. Agora, Paulo, não sei o que você acha, mas a minha torcida, principalmente, para que esses nomes não vinguem, né? Para a gente não poder pronunciar eles muitas vezes. Quais são os nomes aí que você destacou? A minha pronúncia para o Adil Aouchiche, será que não está correta? Não tenho a mínima ideia. E os outros dois? Nathanael Mbuku e ok. Arnaud Moinga. Ok. Não tem erro, Carlos. Então tá bom. E só um detalhe assim para a gente destacar, essa seleção sub-17, né? A gente pensar que o Mbappé já foi campeão do mundo, tem 20, 21 anos. Tem o Coman também, que é outro jogador bem jovem. Então, esses jogadores já tem uma casca, né? Já para adaptar essa nova geração que vai chegar na seleção francesa. Então, é bem provável que a gente veja uma França aí forte por alguns anos. É verdade, uma geração francesa muito promissora realmente para os próximos anos. E, saindo um pouco da América do Sul e da Europa, eu vou chamar aqui para a roda o Rian Gomes, que vai trazer o destaque à seleção dele, que é a seleção da Síria, não é, Rian? Exatamente, Carlos. Um salve aí para todos os amigos da mesa, aos ouvintes do nosso podcast do Gol. Realmente é a seleção que vem surpreendendo nos últimos anos, né? A seleção da Síria, que, claro, atualmente em seu país vive um momento devastador, um momento triste, né? Até para a história da humanidade, mas no futebol vem bem das pernas, conseguiu praticamente um feito histórico, né, em 2017 para 2018, que foi chegar até a repescagem para disputar a Copa do Mundo de 2018, né, naquela vitória inacreditável que o levou para essa repescagem contra a Austrália, né? A Austrália acabou levando a melhor e não foi fácil, não, foi na prorrogação. A Síria vem num momento de construção do futebol, se fortalecendo cada vez mais, e não tem sido diferente. Na última semana, inclusive, causou o pedido de demissão de Marcelo Lippi, da China, né? A seleção chinesa que não conseguiu encaixar o estilo de futebol do treinador que foi campeão da Copa do Mundo em 2006, mas que não funcionou o Marcelo Lippi na China, e a Síria conseguiu ser aí a gota d'água para o time chinês, vencendo por 2-1. A Síria que segue 100% nas eliminatórias asiáticas, são 4 jogos e 4 vitórias. Isso vem mostrando o momento, né, do futebol sírio, que apesar, como eu trouxe aqui, todas as dificuldades, vem se destacando muito, e tem um artilheiro da competição e destaque dessa seleção, que é o Omar Al-Somah. Ele tem 7 gols marcados em apenas 4 jogos, é o líder da artilharia dessas eliminatórias. Então o time vem 100%, vem bem, vem confiante, apesar de não ter feito uma boa campanha na Copa da Ásia no último ano, acabou ficando em último lugar no seu grupo, agora vem liderando e liderando com folga a sua chave nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em um grupo difícil, um grupo que tem China, tem Filipinas, né? O contrapeso é o Guam, que acaba perdendo aí por boa vantagem para as outras equipes, mas bem feito vem sendo o trabalho pelo técnico Fair Ibrahim. Então a Síria é o meu destaque dessa semana, que na última semana venceu, né, a China
como eu trouxe, e vem embalado. É uma das únicas seleções ainda que permanece com 100% de aproveitamento das eliminatórias, isso junto com a Austrália e também o Japão. Podemos dizer que esse atacante, ao somar, Rian Gomes, soma muito para a equipe? E isso, ele chegou para somar realmente e consegue, nas rodadas, fazer muitos gols, e vem sendo, sim, um dos líderes dessa equipe. Sem dúvida, ele soma muito para o trabalho do futebol sírio. Ok, depois dessa brilhante finalização do quadro O que rola por aí, vamos agora falar de jogadores brasileiros que estão aí pelo mundo. O quadro agora é o Brasileiros pelo Mundo. Brasileiros pelo Mundo. E como foi época de data FIFA, a gente vai falar sobre os brasileiros que não são tão brasileiros assim, ou pelo menos já têm outras nacionalidades, não é? Os brasileiros que jogaram na data FIFA por outras seleções. E o primeiro destaque dos brasileiros em outras seleções é do Caio Fiuza, que separou para falar um pouquinho do Marlos na Ucrânia, né, Caio? Isso, Carlos. É a Ucrânia que está também num. Assim como a gente falou, né, da Venezuela, e tem outras seleções também ao redor do mundo passando por um processo de renovação, uma renovação desde o comando técnico até os jogadores. O Marlos já está desde 2012 atuando no campeonato ucraniano, passou por duas equipes, né? Primeiro ele foi para o Metalist e desde 2014 ele é jogador do Shakhtar Donetsk, atualmente a maior equipe, né, do país. O Marlos se naturalizou ucraniano e já tem 16 jogos pela seleção, com um gol marcado, inclusive nessas eliminatórias para Euro. E a Ucrânia estava num grupo até um pouco complicado, digamos assim, porque tinha Portugal, campeã da Euro e também da Liga das Nações, e a Sérvia, que tem um bom time. E a Ucrânia foi líder do grupo com 20 pontos, Portugal com 17 e a Sérvia, que vai para a repescagem, com 14. A Ucrânia não deu chance para a Sérvia, que poderia ser ali um adversário direto, né, para a segunda vaga. Venceu na Ucrânia por 5-0 e empatou na Sérvia por 2-2. E o Marlos vem se consolidando na seleção ucraniana. Além dele, tem o Júnior Moraes, atacante, né, que tem feito sucesso na Ucrânia, já passou pelo Metalurg, pelo Dinamo de Kiev e agora está no Shakhtar Donetsk junto com o Marlos. O Júnior Moraes, para quem não se lembra, no Brasil ele foi revelado pelo Santos, teve uma rápida passagem pelo Santo André antes de rumar para o futebol europeu. E o Marlos é um jogador que ele teve uma boa passagem no Brasil, né, tanto pelo Coritiba quanto pelo São Paulo, mas ele nunca foi cogitado de fato na seleção brasileira. E agora a gente vai ter a oportunidade de vê-lo num campeonato forte, que é a Euro, e ele tem grande chance de ser titular dessa equipe. E a equipe que é comandada pelo maior ídolo local, né, que é o Andrei Shevchenko. É isso, é o destaque da seleção ucraniana. Realmente a Sérvia fez também uma boa campanha nas eliminatórias, aí tem uma boa equipe e, enfim, o Marlos é um desses jogadores que vem se destacando pela seleção da Ucrânia. Agora eu quero colocar o Paulo na roda para falar sobre outro brasileiro naturalizado que marcou um gol ontem, na segunda-feira, pela seleção italiana, que fez uma goleada incrível. Paulo, qual que é o seu destaque? Então, amigos, meu destaque fica para o Jorginho, fez um gol de pênalti, né, num 9-1 contra a Armênia. Não que esse gol tenha valido muita coisa, né, mas o que a gente pode destacar principalmente é a participação do Jorginho nessa campanha irretocável da Itália. 10 jogos, 10 vitórias, classificou para a Eurocopa em grande estilo, e o Jorginho foi titular em 9 dessas 10 partidas. Ele é destaque no Chelsea também, né, e numa seleção italiana que vem com bons nomes. A Itália, que por muitos anos a gente falou que não tinha uma renovação de jogadores mais velhos, que se esperava quem vai substituir Totti, Del Piero, Pirlo, então vai surgindo aí, tem o Tonali, que falam de ser o novo Pirlo, Zaniolo, Barella, são bons nomes, e o Jorginho ali nesse meio campo, orquestrando tudo, é um bom nome para a gente ficar de olho aí. A Itália, no ano que vem, é uma aposta forte minha para a Eurocopa. É verdade, é uma seleção renovada, né? O Jorginho que bate pênalti muito bem, acho que ele, não sei se eu vi o Jorginho perder alguma vez um pênalti. E ontem, como a seleção italiana já estava classificada, optou por dar a oportunidade a muitos jovens jogaram ontem para a seleção italiana, que realmente tem um time muito forte e renovado, né, Caio? O que você acha? Sim, tem
bons valores, né? Tem o Donnarumma, goleiro, o Romagnoli, o Tonali, que já foi citado, o Chiesa, atacante. Então, é uma seleção, talvez não para essa Euro, mas para a próxima, que, assim como toda seleção italiana, tem uma boa defesa, mas eu acredito que ainda os jogadores precisam amadurecer um pouco mais. Então, não para 2020, mas talvez 2024 e na Copa do Mundo de 2022 a gente tem uma seleção italiana ainda mais forte, apesar da campanha irretocável, né, com 100% de aproveitamento. É verdade. E para fechar os destaques do Brasileiros pelo Mundo, eu vou colocar de novo na roda o Rian Gomes, que vai trazer um brasileiro chinês. Não é isso, Rian? Exatamente, Carlos. Só completando, o Jorginho, que é um jogador especial, pau para toda obra, como diria o Caio. Agora sim, falando sobre o Elkson, realmente esse é o meu destaque dessa semana. É um jogador que chegou à China em 2013, né, para disputar a Superliga da China. É um jogador que vinha se destacando aqui no Brasil, chegou até a seleção brasileira, inclusive, quando atuava pelo Botafogo. Foi a grande novidade do Guangzhou Evergrande, chegou com muita dúvida, né, em relação ao seu desempenho em 2013, e logo na primeira temporada ele marcou 32 gols em 39 jogos, ou seja, uma marca assim espetacular, já ganhando status de ídolo pelo futebol chinês. Realmente o que faz o Elkson, né, desde 2013 para cá, sempre mantendo a regularidade, é uma coisa incrível, até que, né, neste ano surgiu o convite para que ele representasse as cores da China. Lembrando que para você representar a seleção chinesa, se você não tiver nenhum ancestral dentro da sua família, né, com origem chinesa, você precisa renunciar à sua naturalidade, né, da onde você nasceu, e foi exatamente o que ele fez, né, a sua nacionalidade, perdão. Então ele renunciou à seleção brasileira para poder a sua naturalidade, a sua nacionalidade brasileira, para representar a China. É a primeira vez que isso acontece na história, né, do futebol chinês, um jogador representar a sua seleção nacional sem ter nenhum tipo de ancestral chinês. Isso é uma marca muito interessante e mostra a importância que tem, né, o Elkson, o seu futebol, o que ele representa para o país nesses últimos anos. E ele, inclusive, mudou o seu nome, não é mais Elkson, agora é Aikezen, ou seja, é um jogador que estreou no dia 10 de setembro, estreou com muito bons olhos para o povo chinês, né? No jogo contra a Ilhas Maldivas, ele marcou 2 gols na vitória por 5-0 da seleção chinesa e consegue se firmar na seleção. Uma seleção que, como eu trouxe até anteriormente no meu outro destaque, né, da seleção da Síria, que eles vêm jogando nas eliminatórias asiáticas, a China não vem bem das pernas. Perdeu recentemente Marcelo Lippe, muito irritado com a derrota para a Síria na última semana, pediu demissão do cargo de treinador da seleção chinesa, mas o Elkson é um jogador que, entre mortos e feridos, nesses trancos e barrancos da seleção chinesa nesse início de eliminatórias, vem se salvando. Ele foi titular, jogou os 90 minutos desse jogo contra a Síria, vem sendo bastante utilizado nos últimos jogos, jogou já 4 partidas representando a China e marcou 3 gols. Então, apesar desse momento meio turbulento do futebol da seleção chinesa, o Elkson vem sendo aí um dos destaques, vem se salvando e representa muito para o povo chinês o que ele faz pelos seus clubes. Começou pelo Guangzhou, depois no Xangai, agora novamente está no Guangzhou e agora representando a sua seleção, a seleção chinesa. Agora, como é que é o nome do Elkson agora chinês? Parece nome de luta, como é que é? É Aikezen. Aikezen. Paulo, tem alguma coisa a comentar sobre esse nome aí, não? Não, acho que a pronúncia do Rian tá correta, né, Rian? Eu espero que sim, cara. Ok. Tô fazendo curso de mandarim nas folgas, né? Então tá em casa. Agora, encerrando aqui falar sobre os brasileiros pelo mundo, esse é o quadro Brasileiros pelo Mundo. A gente cada um pega um brasileiro que se destacou aí ao longo do final de semana, dos últimos dias, para a gente comentar um pouquinho sobre o jogador e sobre a cultura que ele está inserido, né? No caso, o Elkson na China, o Jorginho na Itália e o Marlos na Ucrânia. Jorginho comendo pasta, Elkson comendo... Pastel? Pastel. Ou cachorro, né? Não sei lá, tem gente que fala. Agora eu quero saber o que o Marlos come. Aí é com Caio. Olha, eu não tenho informações sobre a culinária ucraniana, mas eu prometo trazer no próximo podcast nosso aqui. Ok, o Paulo é muito amigo, mexe cada um numa roubada aqui. Acredito que seja algo gelado, né? Algo gelado, talvez. Talvez ali um estrogonofe, porque tá perto da Rússia, não sei. Mas se bem que os dois países estão em guerra, né? Mas é a única coisa que eu conheço dessa parte, assim, do globo terrestre.
Ok. E mantendo esse humor, vamos agora para o quadro que é um pouco de humor, que o Rian vai trazer uma história inusitada, que é o quadro Loucuras pelo Mundo. Loucuras pelo Mundo. Rian Gomes, ele normalmente traz Calma, Rian tá animado para Loucuras pelo Mundo, calma aí. Traz uma história inusitada que acontece em algum canto do mundo, e dessa vez a gente vai falar sobre um lugar que o Rian ainda não foi, mas gostaria de visitar, né, Rian? Exatamente, rapaz. Mais louco que isso, só o Brasil fazendo gol de falta depois de sei lá quantos anos foi o que aconteceu, mas esse é assunto para depois. Agora, temos aqui uma curiosidade inacreditável. A gente tenta imergir em todo o planeta Terra, o glóbulo terrestre. Mas o glóbulo terrestre, é isso. Esse é o momento, gente. Esse é o momento. Então a gente pesquisou, a nossa equipe aqui procurando algo diferente para falarmos no Loucuras pelo Mundo. Eis que me surge a grande, requisitada, inesperada Ilha de Gozo. Olha, Achei gente, que não ia falar o nome. não, na verdade, olha só, eu não sabia que existia, vou ser sincero, que eu não sabia nem que existia esse lugar. Quanto mais que existia um campeonato nacional regulamentado, e inclusive tem segunda divisão na Ilha de Gozo. Então, Ilha de Gozo, popularmente ela é conhecida como Ilha de Calypso. Vou falar um pouquinho de história, porque Rian também é cultura. A Joel mora lá, não, Rian? Ainda não. Há relatos de que o Chimbinha já passou por lá em algum momento. Mas se acredita que a região seja a que Homero citou na Odisseia como egípcia, que na mitologia grega era controlada pela ninfa, filha do Titã. Rapaz, isso aqui é loucura pelo mundo. Não é bagunça, não. Pela ninfeta, né, Rian? Isso, exatamente. Senão o negócio ia ficar um pouco complicado. Mas agora, falando sobre a Liga Profissional de Gozo, vocês devem pensar assim, pô, Rian, você tá de brincadeira, não existe um lugar com esse mundo, num lugar nenhum desse mundo com esse nome, mas existe. Vamos por parte, vamos falar, para começo de conversa, Gozo é uma ilha de 31 mil, já chegou a 40 mil habitantes, que fica no mar Mediterrâneo, boa, faz, né? Exatamente, e faz parte da República de Malta. A sua capital se chama Rabat, um povoado que também é chamado de Vitória. Gente, tá dando crise aqui, eu vou acabar tossindo. Não se preocupem, não, que eu tô bem. Não pode falar de Gozo, Rabat, que se atrapalha aí. Epa, segura aí. Mas, como o assunto aqui é futebol, vamos falar de futebol agora. Ok. Vamos falar da Liga Gozolá, Gozolense, Gozolana, eu sei lá como é que se chama quem nasce em Gozo. Também não dá para saber de tudo, né? Mas lá tem um clássico muito interessante de uma liga que foi fundada em 1937, rapaz. Daqui a pouco se torna centenária a Liga de Gozo. Seu primeiro campeão foi o Vitória Stars. Aliás, este é o único clube, é o único título do clube. Ganhou o primeiro, nunca mais apareceu na história. Os maiores vencedores desse torneio, no entanto, são o Vitória Hotspurs e o Nadur Youngsters. Inclusive, eles fazem aí o maior clássico da ilha. Eu acredito que seja uma grande excitação quando essas duas equipes se enfrentam. Olha, a primeira divisão, sim, tem segunda divisão em Gozo. São 7 equipes e o torneio é disputado entre setembro e abril do ano seguinte. Ou seja, o campeonato acabou de começar por lá. Temos alguns brasileiros. E na segunda divisão também, mas só que são 4 times. Como são poucas equipes, o campeonato é disputado em 3 turnos, justamente para ter calendário para as equipes, né? Então, todo mundo enfrenta todo mundo em 3 turnos. Isso acontece na Ilha de Gozo. Eu acredito, então, que seja um grande prazer jogar por lá e foi uma enorme satisfação conhecer um pouco mais sobre a Ilha de Gozo. Espero que você tenha gostado também. Essa foi a Loucura pelo Mundo de hoje. E semana que vem eu prometo que eu trago, se não uma ilha inusitada, um fato inusitado que aconteceu no Planeta Bola, Carlos Ramos. Ok, e o Paulo vai me dizer agora que quem nasce em Gozo é o quê, Paulo? Pelo meu estudo aqui científico, é gozado. Muito bem, então depois dessa, a gente encerra o quadro Loucura pelo Mundo. Pode falar, Caio. Só um detalhe também aqui para não deixar o ouvinte desinformado. Enquanto a gente tinha essa aula sobre a Ilha de Gozo, eu fui pesquisar pratos típicos da culinária ucraniana. Ah, achei que era da Ilha de Gozo. Não, esse aí eu vou deixar para o Ian trazer, né, mais informações. O prato mais típico, né, da culinária ucraniana, aí vocês me desculpem a minha pronúncia, porque eu infelizmente não aprendi ucraniano ainda, mas é o borscht, que é uma espécie de sopa, apesar deles não considerarem assim, que leva legumes, carne, feijão e ervas frescas. E tem também o derune,
que nada mais é do que panquecas de batata. Então tá aí 2 pratos da culinária ucraniana. Então o Marlos tá bem alimentado pelo visto. E depois de toda essa cultura no Loucuras pelo Mundo e muito mais, falando da Ilha de Gozo, da culinária na Ucrânia e todos esses assuntos aleatórios que o mundo gosta, a gente vai encerrar o programa com o quadro que é Entrevista o Gol. Entrevista o Gol. E para o quadro Entrevista o Gol, eu trago a participação do Bruno Dibal. Ele vai contar um pouquinho as experiências atuando fora do país. O Dibal é um jogador formado nas categorias de base do Palmeiras. No Brasil também ele já defendeu o Oeste e o Figueirense, além do Água Santa de São Paulo. Fora do Brasil, ele teve a oportunidade de atuar em equipes do Japão, da Lituânia e, por último, no Sacon da Tailândia. E o primeiro a perguntar para o nosso Dibal é o Caio Fiuza. Fala, Caio. Olá, Dibal, muito prazer receber você aqui no nosso podcast. Você subiu no Palmeiras numa época ali em 2012, né, que o clube atravessava um momento conturbado. Apesar do título, né, da Copa do Brasil, a equipe foi rebaixada ao final do ano. E em 2013 até conseguiu o retorno, né, para a elite. Depois de 2014 também teve um ano muito ruim na Série A. Queria saber se esse início no Palmeiras foi determinante para você não ter uma sequência maior na equipe profissional. Fala, Caio. O prazer é todo meu de participar e estar em contato com vocês. É exatamente isso, né? Eu subi num momento muito conturbado ali do clube, né, em 2012. O ano que o clube vinha fazendo uma boa temporada, né? Chegou a ser campeão da Copa do Brasil. Mas depois começamos a perder muitos jogos seguidos e a gente estava bem focado na Copa do Brasil e depois acabamos com descenso, né? Claro que isso dificulta muito, né, na subida de um jogador, né, nessa transição da base para o profissional, né. Normalmente, se você pega um time que está mais encaixado, né, que vem numa sequência boa, te dá mais tranquilidade para jogar. E eu subi nesse momento conturbado, foi difícil, caímos de divisão, né, e com certeza isso foi determinante para não ter uma sequência maior dentro do clube. E em 2013 a gente conseguiu o acesso de volta, porém eu também não tive muitas oportunidades pela pressão que o clube tinha em conseguir o acesso, né? Então o treinador, a diretoria preferiu optar por jogadores mais experientes, com um pouco mais de rodagem do que eu. Maravilha, Dibal. E depois disso você teve a tua primeira experiência fora do país, né, que foi no Japão. Como é que foi para ti ter deixado o futebol brasileiro para atuar no futebol japonês, que a gente sabe que é uma cultura diferente, a língua muito diferente, enfim, tem muita coisa diferente de atuar no futebol asiático, principalmente no Japão. Como é que foi para ti ter deixado o Brasil para jogar no Japão? Então, na verdade, eu já tinha ido ao Japão uma vez, né? Eu fui disputar um campeonato quando eu estava na base do Palmeiras e o país realmente me impressionou muito, né? E depois de praticamente 5 anos, chegou uma oferta, uma boa oferta para mim do clube japonês, né? Um clube da primeira divisão, com um certo nome dentro do país, né? Então eu resolvi aceitar a proposta, né? E foi muito bom, cara. Foi uma experiência muito boa, né? Foi o primeiro país que eu atuei, né, tirando o Brasil, e eu gostei muito, porque futebol um nível muito bom e a organização do clube, do país em si também muito boa. Então, é um país que eu realmente me apaixonei e tenho até vontade de voltar, né? Se pintar uma nova oportunidade para esse país, com certeza eu vou pensar com muito carinho, porque o país realmente é sensacional, o futebol é muito bom e as pessoas também são bem honestas, sabe? Então a gente não tem problema nenhum quando está nesse país. E qual, só para a gente esclarecer, qual que é o nome do time que você jogou no Japão, que eu não usei falar, eu fui falar o da Tailândia, acabei me ferrando aqui, mas qual que é o time que você jogou no Japão? Chama Vanfore Kofu, é um clube da primeira divisão lá. É um clube, bem organizado, sempre tem brasileiro, sabe? É um clube muito bom. E como é que eles te chamavam lá no Japão? Conseguiam falar de bal tranquilo? Eles falavam de ball. O de ball eles não tinham muita dificuldade em falar, não. Na Tailândia eles têm um pouco mais de dificuldade. E aprendeu a falar alguma coisa de japonês ou nem por isso? Eu aprendi bem pouco, porque eu cheguei a estudar, né?
porque eu me encantei como eu te falei, encantei com a cultura do país. Eu cheguei a estudar, então eu me arrisco em algumas palavrinhas assim, eu consigo falar algumas coisinhas. Que você consegue falar um bom dia? Pelo menos você conseguia dar bom dia lá no clube. Ah, com certeza. Bom dia é Ohayou gozaimasu. Ok, nunca que eu conseguiria falar bom dia no Japão, mas tudo bem. E você se perdeu quantas vezes lá no Japão com as placas de trânsito e tudo isso? Cara, então, é até curioso, né? Porque eu cheguei, o clube me deu casa, me deu carro, tudo certinho, né? Porém, eu não tinha habilitação, né? Eu não tinha Então, o habilitação clube te deu um de lá, carro, né? mas você não tinha habilitação. Não tinha habilitação de lá, né? Porque lá a brasileira não vale lá, entendeu? Não. E aí eles acabaram me colocando um motorista, né? Então tinha um motorista e tinha um intérprete também, entendeu? Então era bem tranquilo, eu não me perdia porque o motorista conhecia a cidade e o país inteiro. Ainda bem. Rian Gomes, qual que é a sua pergunta pro Bruno? É um prazer estar falando contigo, Bruno. É realmente uma carreira que você consegue explorar alguns cantos aí desse mundo, desse planeta, né? E sabe que você tem uma dupla nacionalidade, uma nacionalidade polonesa. Queria saber se em algum momento da tua trajetória você foi procurado pela federação, se houve algum contato, ou algum clube, né, a possibilidade de ser mais efetivo nesse país, ou até mesmo na Lituânia, que é um pouco perto ali, né, geograficamente falando. Queria que contasse um pouquinho da tua experiência na Lituânia também. São essas duas perguntas. Se houve já algum contato da Federação Polonesa, um contato maior com o futebol polonês, e em relação à tua experiência na Lituânia. O prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade. Então, na verdade, meu bisavô era polonês, né? E eu não tenho a dupla cidadania ainda, não tenho passaporte, né? Eu tenho a possibilidade de ter, porque tenho toda a documentação. Já foi dada entrada lá, né, para conseguir fazer a cidadania. Mas efetivamente eu ainda não tenho ela, né? Porém, quando eu estava na transição da base para o profissional no Palmeiras, eu vi um momento muito bom, né? Indo para a seleção sub-20 e tudo mais. Alguns repórteres da Polônia veio ao Brasil para me entrevistar, porque estava tendo boato lá que eles estavam observando e tinha uma possibilidade deles quererem me utilizar na seleção polonesa e tudo mais, né? Porém, depois não foi adiante essa ideia, né? Até mesmo porque eu estava jogando na seleção sub-20 do Brasil, né? E minha ideia era continuar jogando pela seleção brasileira e chegar à seleção principal, né? Eu estava num grande clube, que é o Palmeiras, e tinha a possibilidade, né? Eu era uma grande promessa do clube e tudo mais, enfim. E quando eu fui à Lituânia, né? Esse foi um dos motivos também, porque fica do lado da Polônia, né? Até a cidade que eu morava fazia fronteira com a Polônia, então em 40 minutos de carro eu estava na Polônia. Então eu estava sempre ali na Polônia, numa cidade chamada Suwałki, e foi dali que eu dei entrada em toda a documentação, né? Para fazer o passaporte. Agora estou aguardando tudo para poder efetivar esse direito, né? E o Bruno tá de férias no Brasil. Quando ele voltou para casa, ele foi surpreendido com 50 cachorros que compraram para sua casa, né, Bruno? Como? Quando você voltou das férias aí pro Brasil, você foi surpreendido com os 50 cachorros que compraram aí para tua casa, que tem muito cachorro aí. Guarulhos é onde mais tem cachorro no Brasil, eu acho, não é possível. Eu tô na sacada aqui falando com vocês, né? Como eu falei, minha filha é pequena, então ela fica correndo para lá, para cá, falando, né? Então eu vim para um lugar um pouquinho mais restrito que a sacada, porém o vidro tá fechado da sacada, mas dá para escutar os cachorros lá de baixo latindo. Paulo. Olá, Bruno, tudo bem? Paulo aqui. Então, a minha pergunta para você seria para a gente entender um pouco como surge a oportunidade para você de ter ido para a Lituânia e para a Tailândia. Foi através do seu empresário? O que você pensou? O que você pesquisou? A gente sabe da sua ligação com a Polônia, como você explicou, mas como surge essa oportunidade e o que você pensa quando ela surge? Fala, Paulo, prazer de falar com você também. A Lituânia pintou, eu tava acertando na Água Santa, né, pro Paulistão, e eu estava sem agente no momento, né, não estava assinado com nenhum agente, então um agente holandês me procurou, chamado Kevin, e ele me perguntou se eu tinha interesse em voltar para a Europa e tudo mais, né, e aí eu falei que tinha interesse e depois de uma semana ele me enviou 2 propostas, né.
uma de um clube dinamarquês e uma da Lituânia, né? Ele falou, pô, vem aqui para a Lituânia, porque aqui o clube vai jogar os playoffs da Champions League, tem uma visibilidade legal e tudo mais. E aí foi aí que eu acabei aceitando a proposta da Lituânia e viajando para acertar lá, né? E aí, quando acabou o meu contrato, acabou não, eu fiz a rescisão do contrato lá, né? Porque não fui muito utilizado, né? Gostaria de ter tido mais oportunidade, então não queria ficar mais um ano para jogar pouco, né? Eu queria pegar um clube para ter uma sequência um pouco melhor, para jogar mais jogos durante a temporada. E aí foi quando pintou a oportunidade de ir para o Samut Sakon da Tailândia, né? E como eu já tinha jogado na Ásia também, eu vi com bons olhos a oportunidade e acabei aceitando e gostei muito do país. Gostei muito da liga também. É um país que está crescendo muito no futebol. Acho que foi bom para minha carreira. E, Bruno, só para a gente deixar claro para quem nos ouve, se é que alguém nos ouve, o nome do time tailandês é Sakon ou Sakão? É Samut Sakon. Ok, fica melhor a sua pronúncia do que a nossa. Agora, o que você viu de diferente na Tailândia, né? Você chegou a ver quantos elefantes andando na rua, por exemplo? Cara, isso aí é muito mito, né? Muita lenda isso daí, né? Até mesmo porque eu morava na capital, né? Morava em Bangkok. Então lá você vê mais carro, vê mais moto do que elefante. Falar a verdade, eu vi elefante uma vez que eu fui numa cidade de interior, né? Pra passear com a família e tal. E aí tinha uns passeios lá de elefante. Mas não é uma coisa muito corriqueira assim na cidade, sabe? Porque eu morava na capital, então na capital, pô, é metrópole, sabe? É cidade grande, muitos prédios, muito. Então isso é mais pro interior, talvez nas ilhas, né? Tem bastante macaco, essas coisas, mas em si na cidade você não vê. E como que é a relação com a torcida nesses países que você passou? No Japão, bem fanática a torcida do clube que eu jogava. Tinha uma média de torcida de 30 a 35 mil pessoas por jogo no clube que eu jogava, né? Tem clubes lá que é 50, 60 mil todo jogo. Na Tailândia, por ser um time de cidade, né? Samut Sakon é uma cidade, tipo uma cidade dentro de Bangkok. E aí a torcida também é bem fanática. Todo jogo tinha bastante torcedores. Na Lituânia também, porque a cidade que eu morava lá era Mariampol, é um pouco afastado de Vilnius, né? Que é a capital. Então, pô, a cidade ia em peso para os jogos, né? Então, todo jogo tinha ali pelo menos 6, 7 mil pessoas, o campeonato lituano é uma média muito boa. E em Palmeiras nem se fala, né? Palmeiras, pô, time gigante. E no Gil Vicente é que tinha um pouco menos de torcedores, sabe? No Gil Vicente, os adeptos não iam muito ao estádio, não. Agora, isso, Bruno, eu queria saber um pouco. O futebol tailandês é um mercado que nos últimos anos tem aceitado muito os brasileiros, né? E na sua equipe, pelo que eu pude ver aqui, tem um brasileiro. Opa, tudo bem? Tem um brasileiro também. Tem um brasileiro também na sua equipe, que é o Cristiano, não é isso? Atacante. Sim, Queria saber como é que é a relação entre os brasileiros lá, se você tem contato com brasileiros de outras equipes também. Como é que funciona essa aí, os brazucas no território tailandês? Sim. Conheço bastante brasileiro ali. Inclusive, o brasileiro de maior sucesso ali na Tailândia foi o Diogo, né? Um que jogou no Palmeiras, no Flamengo. E nós jogamos juntos no Palmeiras, né? Agora ele foi negociado com o clube da Malásia. Ele é o brasileiro não, ele é o melhor estrangeiro da história da liga, né? E eles contratam muitos brasileiros ali. E, pô, que nessa temporada que eu fiquei lá, eu joguei com 4 brasileiros, né? Joguei com o Neto, é um brasileiro que já está lá há muito tempo, né? Na Tailândia, 7 anos na Tailândia já. Joguei com o Ricardo Pires, né? E no meio do ano ele foi negociado com o Clube do México, mas ele também jogou em muitos clubes aí de Portugal. Jogou no Tondela, jogou em muitos clubes de Portugal. E agora o Cristiano, que chegou na reta final da temporada para nos ajudar também. Então, na maioria dos clubes lá, que se tem estrangeiro, tem algum brasileiro no clube também. Caio, quer fechar com mais alguma pergunta? Quero sim. A gente está no final do ano aqui no Brasil, né? Queria saber do Bruno se já tem alguma proposta para algum time no campeonato estadual do ano que vem, até mesmo para pensar na temporada 2020, e se ele pretende seguir na Ásia por mais tempo, o que ele está planejando para o futuro dele.
Cara, meu futuro eu tô em aberto, né? Meu contrato terminou no SAMU de Sacon. Teve algumas sondagens aqui, sim, de clubes brasileiros, né? Pro estadual e até mesmo clubes da Série B. Mas eu também tenho duas sondagens de clubes da Tailândia, né? Então, eu queria dar sequência no trabalho que eu comecei lá, né? E tem clubes que estão interessados em contar comigo para a próxima temporada. Mas agora é aguardar um pouco, né? Tá muito recente, a temporada acabou agora, no Brasil nem acabou ainda, né? Então tá muito recente, cheguei agora no Brasil, curtindo um pouquinho a família, né? E aí me preparando, né? Treinando, claro, sendo profissional, para quando aparecer a melhor situação, eu estar bem preparado para corresponder à altura. Tá, esse é o Bruno de Bal, tá na pista para negócio, né, Edbal? É isso, exatamente isso. Tá na pista para negócio. Te agradeço bastante pela conversa aqui com a gente no nosso quadro Entrevista. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade e muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, tá? Obrigado. Esse foi o Entrevista ao Gol com o Bruno de Bal, que jogou na última temporada no futebol tailandês. Esse foi o Gol pelo Mundo, o primeiro podcast de ogol.com.br. Se você quiser acompanhar tudo sobre futebol, pode seguir em ogol.com.br e toda terça-feira estaremos aqui para o Gol pelo Mundo. Muito obrigado e até a próxima. O Gol pelo Mundo.